Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor. Vamos abrir sua palavra no Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 48. Mateus 5, versículo 43 até o 48. Acompanhe, por favor, a leitura. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus de misericórdia e graça, em nome de Jesus te imploramos, ó Deus, que nesta hora, nesse momento ímpar, diferencial, sublime desse culto solene, um momento em que a tua palavra é lida e é proclamada, que ela cumpra, Senhor, o propósito pelo qual ela foi designada, e que nesta noite, Senhor, haja transformação, haja conversão, haja edificação, haja reconciliação, ó Pai, e que isso tudo venha a redundar para o louvor da Tua glória. Alimente-nos, ó Pai, eis aqui uma porção da Tua igreja, da noiva do Cordeiro, da menina dos Teus olhos, do povo de Tua propriedade exclusiva, no nome de Jesus Cristo, pelos méritos do sacrifício de Jesus Cristo. Fale conosco, Senhor, recebe-nos na Tua presença, e sê gracioso para conosco, e nos dê a porção que a nossa alma carece, porque a nossa alma tem sede de Ti, em nome de Jesus que oramos, amém. Eu preciso ser repetitivo, insistentemente repetitivo, por algumas razões. Uma delas é óbvia, porque eu estou pregando uma sequência no Sermão do Monte, e hoje é o sermão número 16. Então, esse capítulo 5 do Sermão do Monte já consumiu 16 mensagens, 16 sermões, aqui começando lá no capítulo 5, no versículo 1. É um sermão que Jesus proferiu e que, segundo o registro de Mateus, está aqui concentrado em 3 capítulos. Nós estamos, pela graça do Senhor, terminando o primeiro capítulo deste sermão de Jesus. Nós ainda temos o capítulo 6 e o capítulo 7. Por que eu preciso ser insistentemente repetitivo? Porque se alguém está ouvindo hoje a primeira vez, então naturalmente não ouviu o que eu disse antes. Então, para ele, eu estou falando a primeira vez. Quem está nos acompanhando hoje na internet pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez. Quem vai ouvir a gravação depois, ou assistir a gravação depois, não tendo ouvido os sermões anteriores, também é a primeira vez. Mas não só é essa a única razão porque eu preciso ser insistente. É porque a Bíblia usa a expressão inculcar.
A Bíblia usa essa estratégia acerca de si mesma. Jesus usa isso, de incansável ou insistentemente, de continuar proclamando essas virtudes. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo na segunda carta, ele diz assim: prega, quer seja oportuno, quer não. E a ideia que ele dá ali é de que haja de fato essa insistência. Eu preciso insistir com esse assunto até que isso esteja entranhado em mim de tal maneira que a minha primeira reação nas coisas mais corriqueiras da vida seja exatamente aquilo que eu estou pregando aqui. Nós temos ouvido que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Esse é o tema do sermão. Obviamente que não é só o Sermão do Monte que fala sobre isso. A Bíblia ensina isso. Mas de forma mais específica, o Sermão do Monte, eu repito, Mateus capítulo 5, 6 e 7, apontam para essa verdade, que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Eu preciso ter isso entranhado no mais profundo do meu ser, para que nas discussões mais pueris e insignificantes, ou das mais corriqueiras nos nossos relacionamentos, antes de reagir ou responder como qualquer outra pessoa desse mundo, ou como qualquer outro religioso, eu posso então reagir ou responder conforme um discípulo de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é ser diferente. Nós já vimos que temos de ser diferentes quanto ao caráter. Foi o primeiro bloco, a primeira sessão, falando das bem-aventuranças. A segunda sessão, ou o segundo bloco, vimos que temos que ser diferentes quanto à influência, sendo o sal da terra e luz do mundo. E começamos a partir do versículo 17, o terceiro bloco, a terceira sessão, outra área em que nós somos diferentes, a justiça. Nós passamos por 7 subitens falando da justiça. Nós começamos vendo qual é a relação de Cristo com a lei, a relação de Cristo com o Antigo Testamento, com as ordenações do Antigo Testamento, e vimos que em obediência absoluta. Não penseis cumprir a lei, pelo contrário, eu cumpri. Se somos discípulos de Jesus, somos parecidos com Jesus. Vimos no item 2, qual que é a nossa relação com a própria lei, relação também de submissão e de obediência, assim como Cristo, porque eu só do mundo à medida que eu sou parecido com Cristo. No 3, nós vimos qual que é a relação do cristão com a ira difamatória e a reconciliação. Vimos que nós somos diferentes também, nossa justiça é diferenciada quanto ao adultério e à pureza, quanto à fidelidade no casamento, à honestidade nas palavras, e na semana passada, nossa justiça também é diferente quanto à vingança e o amor. E hoje, no item 8, nós veremos que também somos diferentes quanto à justiça no que se refere o ódio e o amor. A justiça empregada por nós em relação ao ódio e o amor é uma justiça diferenciada, é um padrão diferenciado, é uma justiça divina. Na semana passada, na introdução, eu li uma citação e o comentarista, ele comentando esses 2 últimos itens, o 7 e o 8. O item 7, que nós falamos sobre a vingança e o amor, nós lemos aí no versículo 38, que diz assim: ouvistes que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui nós temos uma tese e uma antítese. Nós temos uma verdade vivida pelos fariseus e a verdadeira verdade, se é que é assim que eu posso dizer, confrontando com essa falsa verdade, com essa pseudo-verdade. Nós temos uma cultura institucionalizada pelos religiosos que ensinavam isso, e Jesus vem confrontar, vem com uma contracultura. No texto de hoje, nós encontramos também uma tese comum naqueles dias, uma verdade que eles colocavam em prática, que eles acreditavam. Qual era essa verdade? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus vem com uma contracultura, com uma antítese, vem confrontando com essa verdade. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Sobre esse recurso que Jesus está usando, eu li a seguinte citação e vou repeti-la, de John Stott. Ele diz assim: as duas antíteses finais levam-nos ao ponto mais alto do Sermão do Monte, pelo qual ele tem sido admirado por alguns e ao mesmo tempo objeto de maior indignação por outros. Trata-se da atitude de amor total que Cristo manda que demonstremos ao perverso, assim como lá no versículo 39 da semana passada, e amor aos nossos inimigos, que ouviremos hoje do versículo 44. Em nenhum outro ponto do sermão é mais desafiador do que esse. Em nenhum outro ponto do sermão a nitidez da contracultura cristã é mais óbvia, ou da distinção cristã, ou da diferença entre os que servem ao Senhor dos que não servem ao Senhor. Em lugar nenhum, nossa necessidade do poder do Espírito Santo é mais constrangedora. Existem outras premissas que podem, durante algum tempo, ser imitadas por algumas pessoas. Algumas pessoas podem até parecer que são discípulas de Jesus, por de certa forma conseguirem seguir alguns padrões de justiça cristãs, mas quando chega nesses pontos, não há como disfarçar, não há como enganar. Item 8, o cristão, o ódio e o amor. No versículo 43, nós encontramos Jesus apresentando o ensino praticado pelos religiosos daqueles dias. Jesus se refere a um ensino antigo que eles seguiam. Ouvistes o que foi dito. Isso é o que vocês ouviram. Vocês ouviram que a regra é amar o próximo e odiar o inimigo. Mas aonde eles ouviram isso? Isso não está nas Escrituras. Talvez eles estivessem se baseando num texto de Levítico, escrito muito tempo antes, que diz o seguinte: não aborrecerás a teu irmão no teu íntimo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então deve ser por isso. Senhor, nós não estamos tão errados assim. Não nos confronte dessa maneira, não nos corrija tanto. Nós estamos seguindo a Bíblia. Porque a Bíblia diz que nós não devemos aborrecer ao nosso irmão. Eu não devo me vingar, nem guardar ira contra o meu povo, contra os meus conterrâneos.
Eu devo então inferir que quando o Senhor diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, Ele está naturalmente se referindo ao meu irmão ou às pessoas do meu povo. Era uma maneira muito conveniente de interpretar a Escritura para adequar a exigência ao seu próprio padrão. A Escritura, meus irmãos, é como remédio. Ela bem interpretada é virtude. Ela mal interpretada é veneno. Não há heresia que tenha enganado tantas pessoas que não procederam da própria Escritura. A Escritura mal interpretada é pior do que não interpretar nada. Eles não fizeram o óbvio. Eles não leram o texto todo. Nos versículos anteriores a esse mesmo capítulo que eu fiz referência a vocês, lá de Levítico, diz, nos versículos anteriores a este: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando vocês forem fazer a colheita da messe de vocês, não colham do canto. Não façam uma recolheita, não volte para fazer um pente fino. E nem peguem as espigas que caírem, porque o que ficou é para o pobre e para o estrangeiro. Aqui por parte do Senhor, um princípio que eles não estavam levando em conta. Nesse mesmo capítulo, em que eles estavam se baseando para amar apenas os seus próximos, os seus irmãos, e pessoas do mesmo povo, e odiar os inimigos, no mesmo capítulo tem a seguinte instrução. Moisés ensina o povo o seguinte: como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Aquele estrangeiro que peregrina com vocês, ele será tido e tratado como se fosse natural, como se tivesse nascido aí com vocês. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Algumas vezes, isso tem acontecido muito raramente, eu paro algum tempinho assistindo alguns programas de algumas igrejas evangélicas na televisão, e eu vejo o ensino que está sendo falado ali, e me dá uma agonia muito grande, porque se as pessoas pelo menos lessem a passagem toda, elas não seriam enganadas. Eu fico pensando assim, ô pastor, ou bispo, sei lá, quem quer que seja, leia o próximo versículo, leia os próximos. O sujeito inventa lá uma campanha na fé de Abraão. Ele começa a ler o texto, porque Deus provou a fé de Abraão, exigindo aquilo que lhe era mais precioso, o seu filho. Aí ele para de ler o texto. E ele começa a dizer para as pessoas que nós também devemos expressar a mesma fé que Abraão. E tem que ser uma maneira de expressar de muito sacrifício. Você tem que dar o que é mais precioso. Mas se ele continuasse a ler o texto, as pessoas descobririam que quando ele pegou Jacó, o menino de 12 anos, colocou em cima do altar, em cima da lenha, quando ele foi com o cutelo para feri-lo, o Senhor disse para ele: não faça isso, não faças nenhum mal para o menino. Você no seu coração, você já demonstrou a sua fé. Está vendo ali, eu não lembro que animal que era, se era um cabrito, o que era, está preso pelo chifre, pegue o cabrito e coloque ele aqui. Então, se ele simplesmente lesse o texto todo, ele não interpretaria mal. Então, a pessoa que fosse, eu estou sem a chave do carro aqui,
fosse lá dar um sacrifício, a chave do carro, chegaria lá na frente e diria: na fé de Abraão, eis aqui o meu carro, a escritura da minha casa, a minha aliança, o meu passe de ônibus. Pronto, eu levei de volta, porque foi assim que aconteceu. Abraão foi com o menino e voltou com o menino para casa. Esses fariseus se faziam de cegos, eles eram cegos. Jesus vai chamá-los de cegos e guias de cegos, porque eles mudaram a escritura sagrada, e por conta disso, eles não entravam no reino e nem deixavam outros entrarem. E eu já mencionei aqui algumas vezes como o Senhor é duro em relação àqueles que têm a autoridade de ensinar a palavra e não o fazem com zelo. Ai dos pastores, que há aqueles que andam longe de mim, que blasfemam contra mim, dizem: paz tereis. Como você pode dizer que eles terão paz se eles andam longe de mim? Ninguém que anda longe de mim terá paz. Ninguém. E por conta disso, vocês fazem tropeçar o meu povo pelos seus falsos ensinos. O profeta que tiver sonho, conte como sonho. Nós vamos encontrar outra admoestação de Moisés, agora não no livro de Êxodo, não no livro de Levítico, mas no livro de Êxodo. Ele dá uma recomendação para o povo, idêntica à recomendação que ele dava, explicando melhor, ele dá a recomendação para o povo para lidar com os inimigos da mesma forma, com seus irmãos. Ele diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. E ele vai dizer a mesma coisa para eles procederem assim em relação aos seus irmãos. Eles não levavam em conta esses preceitos da lei de Moisés, eles não levavam em conta preceitos, por exemplo, do sábio. Em Provérbios, nós encontraremos um texto que é conhecido da maioria. Domingo passado, eu li essa passagem de Paulo, que ele está citando aqui de Provérbios. Provérbios diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele menciona essa passagem. Ou seja, aonde que vocês ouviram que temos que amar o nosso próximo e odiar os nossos inimigos? Não foi da Escritura, que a Escritura não ensina isso. Talvez esses religiosos dos dias de Jesus estivessem não se baseando nesses textos e muitos outros que eu não mencionei agora. Talvez eles se baseassem em alguns salmos chamados salmos imprecatórios, em que o salmista pede a justiça de Deus para condenar os ímpios. Talvez era esse o argumento, é nessas passagens que eles estavam se baseando. Mas não pode ser, porque esses salmos imprecatórios ensinam para nós pelo menos duas coisas. Primeiro, não havia por parte do salmista nenhuma motivação de vingança pessoal, pelo contrário, ele depositava a sua confiança na justiça do Senhor. Um salmo precatório diz assim: sejam os inimigos, os adversários, como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços,
sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. Prendam-no os laços que tramou ocultamente, caiam neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Mas à frente ele diz assim: até quando o Senhor ficará olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. E finalmente, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. O que o salmista está dizendo? Senhor, olha o que os adversários estão fazendo. Olha as armadilhas que eles estão tramando. Olha como se levantam contra mim. Mas eu espero, é na tua justiça. O Senhor é quem lhes retribuirá. Eu aguardo o Senhor exercer o seu juízo. Não sou eu que tenho que me vingar. Tem outros salmos aqui que eu poderia dar como exemplo. Um outro ensino dos salmos imprecatórios. E, portanto, não servem de base para esses fariseus praticarem o que praticavam e ensinarem o que ensinaram. Além de não haver motivação de vingança pessoal, pelo contrário, eles descansavam na justiça do Senhor. Não era também algo pessoal ou inimizade pessoal. Eles não estavam respondendo a alguma ofensa pessoal, mas era zelo para com as coisas do Senhor. Tem um versículo que eu acho que vale a pena eu mencionar aqui para os irmãos, de outro salmo. Ele diz assim: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos, e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Ou seja, ao mesmo tempo que o salmista quer a justiça do Senhor, ele descansa no Senhor, ele descansa na justiça do Senhor. Eu não quero retribuir a ofensa feita, mas ele te ofendeu, olha o que ele fez contra você. O Senhor lhe dará sua paga, não sou eu que tenho que fazer isso. E ainda, a indignação que sentiam, não é porque eles foram ofendidos pelos seus adversários inimigos, é porque era o zelo que eles tinham com as coisas do Senhor. É porque o Senhor estava sendo ofendido, não é porque eu estou sendo ofendido. E aí vale uma observação: como é extremamente fácil eu me indignar quando eu sou ofendido, e como é difícil eu me indignar quando o Senhor é ofendido. Quando eu recebo uma ofensa, essa ofensa vai ter uma retribuição. Não me cumprimentou, não vou cumprimentar. Nós muitas vezes, pior do que os fariseus, não pautamos nossa vida em versículos mal interpretados. Algumas vezes nós somos norteados por ditados populares. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele fez comigo, ele levou. É a lei do retorno. Fez, levou. Mas se o Senhor é ofendido, a gente acha melhor não entrar nisso não, sabe? A gente não tem que se indispor com ninguém, a gente não tem que... Esse texto, meus irmãos, na realidade, o preceito bíblico fala de amor e de ódio ao mesmo tempo.
É por isso que esse é o nosso tema, ódio e amor. O ódio não é pecado, a ira não é pecado. Mas qual justiça deve nortear o meu ódio? O que deve provocar em mim ódio? E por outro lado, o amor é virtude. Mas que amor é esse? Que ama só quem pode te retribuir? Então talvez a justiça que norteia tanto o nosso ódio quanto o nosso amor está tão deturpada, que nós odiamos de maneira que nós não deveríamos odiar ou que nós não deveríamos odiar, e amamos de uma maneira que nós não deveríamos amar. Porque na realidade isso não é amor, isso é apenas um egoísmo. Você ama você mesmo. Eu já disse isso, de vez em quando falo isso para casais. Quando você diz para o cônjuge, eu te amo, você espera a seguinte resposta: ok, obrigado. É isso? Sim ou não? Eu te amo. A pessoa diz, a pessoa fica quieta. A segunda vez a gente já muda um pouco o tom. Eu te amo, viu? Ah, sim, eu vi, desculpa, não respondi, eu estava desatento aqui. Ouvi, tá? Obrigado. Obrigado. Respondeu certo? Mas é isso que você vai dizer? Oh, mas o que você quer que eu diga? Não, eu disse que eu te amo, eu ouvi, obrigado. Não, mas não é isso que eu quero ouvir. Então o que você quer ouvir? Não, eu quero ouvir se você também me ama. Ah, me desculpe. Eu achei que você veio dizer que me ama. Eu achei que você veio me dar alguma coisa. Na realidade, você não veio me dar. Você veio, no melhor das hipóteses, trocar. Então, seria mais honesto da próxima vez você chegar para mim e dizer assim: eu me amo, tá? Alguns mais antigos vão saber que lá nos anos 80 tinha uma música que dizia: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Que justiça é essa que norteia o nosso ódio e que norteia o nosso amor? Abre aspas. O comentarista diz o seguinte: a verdade é que os homens deveriam constituir o objeto do nosso amor. Nós deveríamos amar as pessoas indistintamente. A Bíblia ensina para nós que o nosso próximo é qualquer um que tenha alguma necessidade, que chegue ao meu conhecimento e que eu tenho condições de poder ajudar. Não importa o credo, não importa a raça, não importa a cor, não importa a ideologia, pelo simples fato de ser humano. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o direito de odiar. Amá-los, ainda seguindo as aspas aqui do comentarista, amá-los é desejar ardentemente que se arrependam e creiam para serem salvos. Odiá-los é desejar com idêntico ardor que incorram no juízo divino, se obstinadamente se recusarem a arrepender-se e crer em Jesus. O meu ódio não é pessoal, o meu amor é pessoal. Eu amo, independente de quaisquer razões. Preciso amar, preciso aprender a amar. E quando eu oro pelo meu adversário, quando eu oro pelo meu inimigo, o Senhor não está simplesmente ouvindo a minha oração para ajudá-lo. O Senhor está moldando o meu coração e ajustando o meu caráter e a minha justiça à justiça dele. Porque eu posso estar orando por ele sem ainda amá-lo. E à medida que eu começar a orar, a interceder por ele, a ver suas necessidades, clamar junto ao Senhor por ele, eu começo então a experimentar um amor por ele e ao mesmo tempo um ódio por suas práticas e condutas, de desejar que o Senhor venha e converta-o, ou se não, que use de justiça para com ele. Aqui abre aspas de novo, mas eu mexi muito nessa citação aqui, então é só meia aspas.
Você já orou alguma vez pela salvação de homens perversos por blasfemarem contra Deus, por exemplo, pedindo que, caso permaneçam no pecado, o juízo de Deus recaia sobre eles? É uma expressão natural de nossa fé em Deus, de que Ele é o Deus da salvação e do juízo, e que nós desejamos que a sua vontade perfeita se faça. Amar os nossos inimigos não significa concordar com as suas condutas reprováveis, com sua desobediência ao Senhor, sua rebeldia, não significa. Mas, à medida que eu descanso na justiça divina, eu tenho então liberdade para poder amar essa pessoa enquanto odeio o que ela faz, e posso até ser instrumento do Senhor para que essa pessoa não seja mais aquilo que ela sempre foi. Jesus ensina para nós que os que procedem dessa forma, que amam apenas aqueles que lhe amam, na realidade não amam, porque a Bíblia ensina para nós, entre outras coisas, que o amor não é egoísta, é um amor, é altruísta. Eu não amo só quem, vou dizer assim dessa forma, eu não amo só quem eu gosto, eu não amo só quem é fácil, porque o amor, ele está cheio de predicados e de virtudes. Nele tem que haver ausência de egoísmo, ausência de egocentrismo, eu no centro, ausência de soberba, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Se eu sou discípulo de Jesus, a minha justiça tem que ser a justiça de Jesus. Eu não tenho direito de vingança pessoal, ou de retribuir a ofensa pessoal de alguém. Eu não tenho esse direito. Eu não posso agir como quaisquer outras pessoas. A Bíblia ensina para nós que Jesus, enquanto estava sendo crucificado, enquanto a sua carne estava sendo traspassada por aqueles cravos, seus inimigos declarados estavam lhe crucificando, ele intercedia os seus algozes. Estava dando uma lida, e o tempo verbal lá em Lucas, por exemplo, dá a ideia de que Jesus intercedeu, que a gente fala 7 palavras na cruz, Jesus disse uma frase: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, como se ele tivesse dito uma única palavra dentre as 7, e essa foi a primeira. Mas o tempo verbal dá a ideia para nós, de que ele fez isso continuamente. Ele sentia dor, ele estava sendo ofendido, ferido na sua integridade física, ferido nos seus sentimentos, pessoas que ele curou, pessoas que ele ensinou, pessoas que ele fez o bem. Ele diz isso para muitos dos seus algozes: por que vocês não me prenderam antes? Eu estava aí ensinando entre vocês. Ele tinha todo o direito de se sentir ofendido, humilhado, traído, mas ele estava sentindo dor. Oh Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que tratam mal as outras, as pessoas que ofendem umas às outras, elas não conhecem o Senhor, elas não sabem o que fazem, elas não sabem da justa ira do Senhor. Elas não sabem que alguém que chama o outro de tolo já está sujeito a tribunal do Senhor. Elas não sabem. Elas estavam crucificando Jesus, cuspindo em Jesus,
estavam escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, e elas não sabiam a gravidade da ofensa delas. Na realidade, as pessoas que não conhecem o Senhor, não sabem qual é a promessa do peso da mão do Senhor, elas não sabem. Elas não sabem que a Bíblia ensina que na presença do Senhor há um cálice, que Ele deposita a sua ira, para dar de beber ao ímpio no dia da calamidade. A justiça divina. Elas não sabem aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, dura coisa, dependendo da tradução, é horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Elas não sabem o que lhes espera, porque se elas soubessem, elas não te ofenderiam, elas não te insultariam, e como elas não sabem, se apiede delas, porque elas não sabem o que vem aí. O apóstolo Pedro, falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre essa justiça que norteava a sua vida, Jesus Cristo, ele diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Sabe por quê? Ele não precisava fazer, porque ele sabia que a função dele era ser instrumento para a salvação, e não tem como ser instrumento de salvação sem amar, porque não tem outra maneira melhor de expressar o Senhor na sua vida, não tem outra maneira. Não tem outra maneira de exalar o perfume de Cristo. É por isso que nós não precisaríamos de ter 40% de crentes no país, 50%, 60%, 70%, sei lá, para que o nosso país mude. Nós precisamos de uns poucos, como um pouquinho de fermento leveda toda a massa, alguns poucos discípulos autênticos de Jesus, que se parecem com Cristo, que quando são insultados, não revidam, quando sofrem ameaças pessoais, não fazem ameaças, entendem que quem faz a ameaça, quem é que retribui a injustiça, quem que executa o juízo, é o Senhor. Estou desobrigado de fazer isso, transfiro para o Senhor. Eu não abro mão da justiça, só que ela não é minha, é do Senhor. A minha obrigação é fazer o que Jesus ensinou aqui: amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue, para que nos tornemos filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E o último versículo, se você tem aberto aí, você podia ler comigo. O 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no texto que eu li para os irmãos semana passada, lá no capítulo 12, eu li para vocês no final do sermão, a partir do versículo 9, e o título na nossa versão é As Virtudes Recomendadas. Aí ele vai dizendo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, e ele vai. Quando chega no último versículo, no versículo 21, ele diz assim: não te deixes vencer do mal, não te deixes vencer do mal. Não, mas eu não consigo não odiar essa pessoa, olha o que ela fez comigo. Você está perdendo, você está deixando ser vencido pelo mal. O mal está vencendo você, o mal não pode vencer você. Você tem que prevalecer sobre o mal, porque você é discípulo de Jesus, você é filho de Deus, você é integrante do reino. Você não pode deixar seu coração ser manchado por isso.
Você precisa ser diferente nesse quesito. Definitivamente você precisa ser diferente. Mas eu não consigo deixar de sentir todo o mal contra essa pessoa, o que ela fez comigo. Você está deixando ser vencido pelo mal. Como eu faço então? Como eu faço então? Eu vou ficar no prejuízo, a pessoa vai fazer isso comigo, vai ficar por isso mesmo? Não vai ficar por isso mesmo. Porque esse mesmo texto o apóstolo Paulo diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, toda injustiça será recompensada. Se essa pessoa se converter, ela já foi justificada, porque Cristo morreu por ela. Toda ofensa que ela fez para você por qualquer pessoa foi paga na cruz, como as suas próprias. Mas se ela não se converter, ela vai ter que se ver com um reto juiz naquele dia. Mas então como eu faço até o Senhor juiz exercer juízo contra ela? Como que eu faço? Você pode vencer esse mal com o bem. Ela te fez mal, faça o bem. Você vai ver como esse mal não vai suportar esse ressentimento do seu coração, essa ofensa que está te magoando, corroendo o seu coração, vai sair, porque o mal não pode resistir ao bem, a luz não pode resistir às trevas. Que Deus nos abençoe e que sejamos autênticos, verdadeiros discípulos de Jesus.